Olá, amigos e ouvintes do programa Multiplica, eu sou o Antenor Gonçalves e eu comecei no último podcast falando sobre a importância e o valor de uma conversa informal. Aquela conversa que acontece muitas vezes ali no alpendre, na varanda da sua casa, na sala de estar, ou ao redor de uma mesa, seja num restaurante, num botequim, ou num saguão de um prédio de uma igreja, numa caminhada que você esteja fazendo com um amigo. Interessante que essas conversas às vezes levam você para coisas incríveis, né? Para resultados incomuns, né? Extraordinários até. E a gente vê um exemplo de Jesus nisso. O que a gente quer chegar aqui na realidade é falar sobre esse Jesus e o que acontecia quando ele também estava engajado numa conversa informal. No livro de João, capítulo 4, nós temos uma história que eu acho assim, extremamente interessante. Jesus é um viajante, ele está cansado, ele chega numa cidade ali e ele senta na beira de um poço. Aquele poço era conhecido como o Poço de Jacó. Ele estava na região da Samaria. E ali é por volta de meio-dia, os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimento e de repente aparece uma mulher. Ela está carregando o seu pote de água, ela veio buscar água naquele Poço de Jacó. E Jesus então, ele faz uma conexão com aquela mulher. Jesus, ele faz um pedido a ela, ele diz, você pode me dar um copo d'água? E a mulher estranha aquilo, porque Jesus era um judeu. E judeu não falava com samaritano, eles não se davam. Isso era uma história que aconteceu lá há mais de 720 anos antes de Cristo vir ao mundo, onde os assírios dominaram aquela parte, aquela região da Palestina, levou aqueles judeus que moravam ali no norte para o cativeiro, trouxeram outros povos para povoar aquela terra, e aqueles poucos judeus ali do norte que ficaram se misturaram com aquelas outras gentes, aqueles outros povos. Então os samaritanos eram uma raça mista, e o judeu lá do sul, que sempre se julgou assim muito ortodoxo e puro de raça e perfeito, né? Teologicamente, achavam que os samaritanos eram uma raça inferior, era assim uma segunda classe. Então, em geral, um judeu não falava com um samaritano. Muito menos um homem, muito menos um rabino falando com uma mulher, tá certo? Então a mulher estranha e ela pergunta, como é que você, um homem judeu, está falando comigo, uma mulher samaritana? E Jesus diz então, olha, se você soubesse o presente que Deus tem para você e a água viva que eu posso oferecer para você, você é quem pediria água para mim e eu te daria. Seria assim uma água que iria jorrar para a eternidade. Você nunca mais teria sede. Opa! Uma conversa informal onde Jesus consegue aprofundar o tema, não é mesmo? Jesus consegue enxergar nesse papo que na realidade, aquela mulher tinha uma sede que era mais profunda do que somente aquela sede física por água, aquele elemento físico, né? Era alguma coisa que estava ali na alma dela. A princípio, nessa conversa, a mulher não entende e ela diz para Jesus, mas como é que você pode me dar água se você nem tem balde, você não tem copo, você não tem nada para me oferecer? E a mulher diz, o nosso pai Jacó foi quem construiu esse poço. E a mulher também agora, ela se conecta com Jesus, ela encontra algo em comum que eles tinham. Tanto judeus como samaritanos consideravam Jacó como o pai deles, como um patriarca deles, né? Jesus então, no decorrer dessa conversa, diz, olha, a água que eu posso dar para você é a água que vai jorrar para a vida eterna, é uma coisa que vai te saciar de verdade. E Jesus então muda a conversa e diz, vá e chame o teu marido para a gente conversar. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, você está certo, você não tem marido, você já teve 5 maridos, né? E agora aquele que você tem, na realidade, não é seu marido, é um namorado que não quer fazer nenhum compromisso com você. Entenda uma coisa, que naqueles dias a mulher não podia se divorciar do homem, era só o homem que poderia divorciar da mulher. E ele, de acordo com uma escola que havia ali, naquela região, né, em Jerusalém, o homem poderia divorciar da mulher por qualquer razão. Ela queimou arroz, ou ela não lavou bem a roupa, ficou uma mancha, sabe, do dia anterior, e uma coisa assim muito boba.
E então você começa a perceber que Jesus olha para o fundo do coração daquela mulher e entende, essa mulher já foi rejeitada 5 vezes por 5 homens, e esse agora com quem ela convive, nem é marido, nem assume ela, é somente um namorado, uma mulher que tinha sido rejeitada, condenada, vezes após vezes, divorciada, abandonada, não é mesmo? E marcada naquela sociedade. Então ela carregava a dor da vergonha, era uma história triste, uma história de rejeição, de julgamento, e por isso que ela é estranha. Você, um homem, falando comigo, um judeu, inclusive. Bem, uma coisa muito importante, que nessas conversas informais, obviamente Jesus, na sabedoria dele, ele nunca julga as pessoas pelo seu histórico, pela história da pessoa, pelos fracassos da pessoa, né? Jesus não trata as pessoas com preconceito, Jesus não levanta paredes, né? Nem paredes raciais, nem paredes de gêneros, nem paredes teológicas, mas Jesus se conecta, ele trata as pessoas com carinho, ele trata as pessoas com respeito, ele trata as pessoas com amor. Jesus valoriza as pessoas e Jesus oferece algo que vai saciar, que vai trazer cura para aquele coração, para aquela vida. Uma conversa informal de Jesus, um bate-papo que começa ali na beira de um poço, ele pedindo água. É interessante que ao decorrer dessa conversa, eles vão se revelando um para o outro, não é mesmo? E o resultado é uma coisa extraordinária, porque no fim desse papo, a mulher entende, esse é o Cristo, esse é o homem que sabe tudo sobre a minha história, né? E eles já estavam esperando o Cristo, e Jesus diz, então, eu sou aquele quem vocês esperam. E ela deixa, a história diz, ela deixa o cântaro, ela deixa o pote de água ali, na beira do poço, ela corre para a cidade dela, ela volta para o lugar onde ela morava, e ela fala para toda aquela cidade, para toda aquela população, e toda aquela população, toda aquela gente sai para ir ao encontro de Jesus. E ali eles encontram Jesus, e Jesus tem uma conversa com eles ficam maravilhados, e eles dizem, não, agora nós entendemos, agora nós cremos que esse Jesus aqui é o Cristo, aquele que nós esperávamos, né? E isso não é porque somente a mulher samaritana tinha dito para eles, mas porque eles tinham também vindo e eles tinham se conectado com Jesus, eles tinham se engajado numa conversa com Jesus e ouvido Jesus. E o resultado foi uma coisa incrível, não é mesmo? Ali centenas de pessoas, ao longo da história você percebe, milhares de pessoas vieram a conhecer esse Cristo, crer nesse Cristo por causa daquela conversa informal que iniciou entre Jesus e aquela mulher samaritana. Então, jamais minimize uma conversa informal, uma ideia informal que foi lançada entre você e um amigo, você e uma amiga, porque você não sabe qual é o rumo daquilo, qual é o destino daquilo e como Deus pode usar aquilo e vir abençoar a sua vida e vir abençoar a vida de, quem sabe, centenas, se não milhares de pessoas. Agora, no próximo podcast, eu gostaria de falar para vocês sobre algumas coisas que você tem que fazer quando você se engaja numa conversa informal e para ela ter resultados assim, incríveis na sua vida, na vida da outra pessoa, de outras pessoas, quais devem ser a sua atitude? Acho que a gente pode aprender algumas coisas de Jesus. Então, fique ligado, já estou convidando você para o nosso próximo podcast, tá certo? Se você tem alguma pergunta, alguma observação para fazer sobre essa ideia, entre em contato conosco. Nós vamos ter o maior prazer em ouvir você, nós queremos escutar, entender e compartilhar. E nos acesse na internet, estamos no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook e mais do que isso, compartilhe isso. Compartilhe essas nossas páginas com os seus amigos. Um abraço, tenha um ótimo dia.